nós conversamos sobre a questão da anistia, o senhor desenvolveu muito bem, mas temos aí uma outra questão bastante sensível, que é a operação da Polícia Federal, denominada Contragolpe, que está aí sendo desenvolvida, inclusive com o indiciamento de militares da reserva e da ativa. Se o senhor tiver elementos, tiver interesse em conversar sobre esse assunto. Olha, Elane, até então, né, eu estava me reservando, né, para não comentar esse assunto, porque estava na seguinte situação. Algumas peças do inquérito da Polícia Federal sendo lançadas igual pérolas aos porcos, né, e a nossa imprensa, como sempre, né, se aproveitando disso para atacar a instituição militar, que eles tanto detestam, né, e, obviamente, a figura do presidente Bolsonaro e seus auxiliares mais próximos. Agora que saiu aí essa questão do indiciamento de 37 pessoas, né, o que eu vejo nisso tudo? Né? Que nós temos um grupo de militares, né, pequeno, maioria militares da reserva, não vou precisar citar nomes aqui, que, em tese, montaram um plano sem pé nem cabeça, né, que eu não consigo nem imaginar como uma tentativa de golpe. Né? E aí é importante que as pessoas compreendam que tentativa de golpe ela tem que ter um apoio de parcela expressiva da Força Armada. Ninguém dá golpe num país sem ter a Força Armada. Né? Nem que seja para proteger uma mudança constitucional. Né? Mesmo que a tropa não vá para a rua, como eu vi na Venezuela, a Força Armada protegeu o golpe constitucional que o Hugo Chávez deu para poder dominar o país e permanecer indefinidamente no poder. Mas a Força Armada estava apoiando ali, né, deliberadamente as ações do Hugo Chávez. Né? Então, aqui no Brasil não houve nenhum deslocamento de tropa, essas pessoas não tinham comando de tropa. Aí você olha os dados divulgados, né, um plano sem pé nem cabeça, onde teriam armas, mas iriam executar o presidente e o vice-presidente eleitos por envenenamento. Né? Um troço assim absurdo. E que me parece, né, porque eu não vi esse plano, né, esse plano não aparece em lugar nenhum, que jamais teria sido feito por pessoas que tiveram a oportunidade de fazer cursos de especialização dentro do Exército, que os capacitaria em muito melhores condições para ações dessa natureza. Então vejo, né, uma fanfarronada, né, e a partir daí, né, dentro da busca incessante de envolver o presidente Bolsonaro, de envolver o general Braga Neto, o general Heleno, né, que você conhece tão bem e que é um homem que não toma atitudes dessa natureza, né, e faz-se então, né, arma-se esse cenário todo, né, joga-se quase que um pó de pirlim-pim-pim e aí, Shazam, saem 37 pessoas nesse pacote, né, indiciadas. Inclusive o presidente do Partido Liberal, o maior partido de oposição, o Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto metido em tentativa de golpe, isso eu acho que é algo assim que difícil, né, de você conseguir digerir. E o que eu espero, então, nesse pacote todo? Que a verdade efetivamente venha à tona. Né? Se meia dúzia de 3 ou 4 resolveu escrever bobagem, tudo bem. É crime escrever bobagem? Aí eu vou deixar para os juristas. Vamos discutir isso. Né? Eu vejo o crime quando você parte para a ação. Né? Se tivessem feito uma emboscada para o ministro Alexandre de Moraes ou para o presidente da República, disparado contra ele, nada disso aconteceu. Né? Ou tudo, vamos dizer assim, no terreno da imaginação. E imaginação bem fértil, pelo que a gente consegue depreender das pérolas que vêm sendo lançadas por meio da nossa imprensa. Né? Da onde o presidente Bolsonaro? Pelos próprios comentários surgidos, você vê que o presidente em nenhum momento pegou e disse, não, vamos fazer alguma coisa. Né? Os próprios
militares envolvidos, reclamando que o presidente, né, não estava assumindo nenhum compromisso com isso aí. Ao ver também, né, o general Estevam Teófilo indiciado, porque foi a uma reunião com o presidente da República no dia 9 de dezembro, é desconhecer que o general Estevam Teófilo é comandante de operações terrestres, que não tem comando de tropa. Ele não comanda tropa nenhuma. O comando de operações terrestres, o que ele faz? Ele planeja as operações que são executadas pelos comandos militares de área. É isso que ele faz. Né? Ele faz a coordenação e controle dessas operações. Então, e outras pessoas que estão ali, os nomes lançados, né? E vira o circo montado, né? É o Ocels, estivemos, né, a um passo da ditadura, né, do golpe. Vamos combinar uma coisa. Né? Nenhuma daquelas pessoas que está ali tem foro privilegiado. Vamos lembrar que o ex-presidente da República, atual presidente da República, quando foi julgado e condenado por seus crimes, ele começou numa vara de primeira instância lá em Curitiba, foi para a segunda instância no TRF4 em Porto Alegre e finalmente no STJ aqui em Brasília. Né? Essas pessoas já estão colocadas no inquérito na mão, né, de um magistrado que é, em tese, vítima desse processo. Como é que a vítima pode ser o indiciador e julgador desse processo? Isso é um verdadeiro atentado contra os princípios básicos do direito. Qualquer operador de direito, né, recém-formado numa universidade que não precisa ser de primeira linha, compreende que isso está totalmente errado. Eu gostaria de saber qual foi a pergunta, o interrogatório dele que ele fez agora recentemente com o tenente-coronel Cid. Ele perguntou: Cid, você ia me matar? Foi essas perguntas? Então, quando você coloca esses paradoxos, né, você vê que nós estamos fugindo do devido processo legal. E aí, aquela teoria que também deu origem aqui, os processos do atual presidente da República, aqui, senhoras e senhores, que foi julgado e condenado em 3 instâncias. Não adianta querer colocar tudo nas costas do doutor Sérgio Moro. O doutor Sérgio Moro era o juiz de primeira instância. A segunda instância, né, corroborou com a decisão dele e o STJ também, apenas diminuiu a pena. É importante que ninguém esqueça isso. Né? O que vai acontecer agora? Essas pessoas estão sendo julgadas na última instância, né, do judiciário. Não tem a quem recorrer. Tá? Então vamos aguardar que a PGR faça um trabalho melhor do que, na minha visão, foi feito pela Polícia Federal, que passou 2 anos escarafunchando o celular de todo mundo. E aí, a partir do momento que conversa de celular significa crime, nós estamos enveredando por um caminho, né, que a gente não sabe aonde vai parar. Tá? Que as conversas pessoais que cada um tem. E eu até desafio qualquer pessoa a entregar seu celular para uma autoridade dessas aí, e ele vai dizer que tem crime ali, dependendo da conversa que você teve, seja até com a sua própria esposa. Né? Então, eu espero que a Procuradoria-Geral da República reflita bem, né? Pese o que há efetivamente de prova, né? Provas, né? Ações concretas, né? E não, né, ouvir dizer, e não fantasias, né? Para efetivamente, né, apresentar denúncia contra quem realmente conspirou ou tomou alguma atitude que levasse, né, a uma derrubada do Estado de Direito aqui no Brasil, ou do sistema democrático. E nós não vimos isso. Essa é a realidade. O que existe é a tentativa constante de querer colocar essa carga nas costas do presidente Bolsonaro, do seu círculo imediato e de parcela das Forças Armadas.